Marcela nunca teve medo da morte, mas jamais imaginou que acordaria depois dela. Naquela noite, tudo parecia normal. O silêncio envolvia a casa, e o mundo seguia seu curso como sempre havia seguido. Mas, dentro dela, algo estava diferente. Era uma sensação estranha, como se sua alma soubesse de algo que sua mente ainda não compreendia. Ela se deitou com o coração cansado, carregando dores que ninguém via, perguntas que ninguém respondia e uma saudade que não pertencia a este mundo. E então, tudo ficou escuro. Não houve dor. Não houve despedida. Não houve aviso. Mas houve um despertar. Quando abriu os olhos novamente, Marcela percebeu que algo havia mudado. O ar parecia mais leve. O silêncio não era vazio, era acolhedor. E, pela primeira vez em toda sua existência, ela sentiu uma paz que não vinha de fora, vinha de dentro da sua própria alma. Foi quando ela ouviu. Um homem de pé, à sua frente, com um olhar que transmitia uma ternura impossível de descrever. Não era um estranho, embora ela nunca o tivesse visto naquela vida. Ainda assim, algo dentro dela o reconhecia. Algo antigo. Algo eterno. Ele sorriu com a serenidade de quem guarda respostas há muito tempo, e disse, com uma voz que parecia tocar diretamente seu espírito: Marcela, você se lembra agora? Naquele instante, uma emoção profunda tomou conta dela. Mas lembrar de quê? Lembrar de quem ela era, ou de quem havia prometido se tornar? Seu coração começou a bater mais forte, não de medo, mas de reconhecimento. Porque, naquele lugar, não existiam mentiras. Não existiam máscaras. Não existiam distrações. Apenas a verdade. Uma verdade que muitos passam a vida inteira sem descobrir. Marcela ainda não sabia, mas sua vida na Terra não havia sido um acaso. Suas dores não haviam sido punições. Suas perdas não haviam sido o fim. Tudo fazia parte de algo maior. Algo que ela mesma havia aceitado antes de nascer. Como está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito encarna, traz consigo o que adquiriu, cada existência é um passo adiante no caminho do progresso. E naquele momento, diante daquele mentor espiritual, Marcela estava prestes a descobrir a verdade mais transformadora de todas. Ela não havia perdido sua vida. Ela havia encontrado sua missão. E o que ela veria, e o que ela lembraria, mudaria para sempre não apenas o seu destino, mas o significado de tudo o que ela um dia chamou de dor. Porque existem despertares que acontecem em vida. Mas existem outros, que só acontecem depois dela. E o de Marcela, estava apenas começando. Marcela abriu os olhos, mas, no mesmo instante, percebeu que algo estava profundamente diferente. Não foi apenas o que ela viu que a fez estremecer, foi o que ela sentiu. O mundo ao seu redor não tinha peso. O ar parecia vivo, suave, quase como um abraço invisível envolvendo sua alma. O silêncio não era vazio, nem frio, nem solitário. Era um silêncio cheio de presença, cheio de significado. Pela primeira vez em toda sua existência, ela não sentia dor. Nenhuma dor no corpo. Nenhuma dor no coração. Nenhuma dor na alma. E isso a assustou. Porque Marcela havia vivido carregando dores que ninguém via. Dores que ela escondia atrás de sorrisos cansados. Dores que a acompanhavam até mesmo nos momentos em que tudo parecia estar bem. Ela havia se acostumado ao peso invisível da existência, ao cansaço de continuar, às perguntas sem respostas que ecoavam em seu espírito nas madrugadas silenciosas. Mas agora, tudo isso havia desaparecido. Ela respirou fundo, ou pelo menos tentou, e percebeu que sua respiração não era mais pesada como antes. Era leve. Natural. Livre. Seus olhos percorreram o ambiente ao redor, tentando compreender onde estava. Havia uma luz suave, mas não vinha de uma lâmpada, nem do sol. Era uma luz diferente,
uma luz que não feria os olhos, que não criava sombras. Era uma luz que parecia nascer de todos os lugares ao mesmo tempo. O espaço parecia infinito, mas, ao mesmo tempo, acolhedor. Não havia paredes visíveis. Não havia teto. Não havia limites. Seu coração começou a bater mais rápido. Ou talvez, fosse sua consciência tentando alcançar uma verdade que sua mente ainda não conseguia aceitar. Por um instante, Marcela pensou que estivesse sonhando. Talvez fosse apenas um sonho vívido, daqueles que parecem reais demais. Talvez fosse apenas sua mente tentando descansar depois de uma vida inteira de lutas silenciosas. Mas, no fundo, algo dentro dela sabia, aquilo não era um sonho. Era real demais para ser apenas imaginação. Ela tentou se levantar, e foi então que percebeu outra coisa impossível: seu corpo não pesava. Não havia esforço. Não havia limitação. Era como se ela fosse feita de algo mais leve do que a própria matéria. Como se tivesse deixado para trás algo que aprendia, algo que sempre esteve com ela, mas que agora já não existia. Um arrepio percorreu sua essência. Foi quando ela percebeu que não estava sozinha. Não havia passos. Não havia som de movimento. Mas havia uma presença. Uma presença viva. Uma presença que não causava medo, mas despertava uma emoção profunda, quase esquecida. Então, ela ouviu. Marcela, você voltou para casa. A voz não veio de um lugar específico. Ela não ecoou no espaço, ecoou dentro dela. Era uma voz suave, serena, carregada de uma ternura que ela nunca havia experimentado antes. Não era apenas um som. Era um sentimento. Era como se cada palavra carregasse consigo uma verdade antiga, uma verdade que sua alma reconhecia, mesmo que sua mente não compreendesse. Seu coração disparou. Casa? Como aquele lugar poderia ser sua casa? Sua casa era na terra. Sua casa era o pequeno quarto onde adormecia todas as noites. Era a janela onde ela costumava olhar o céu em silêncio, procurando respostas que nunca vinham. Era o mundo onde ela havia vivido, amado, chorado, sofrido e resistido. Ela ainda tinha uma vida. Ainda tinha um corpo. Ainda tinha um amanhã. Ou será que não tinha mais? O pensamento surgiu de forma silenciosa, mas devastadora. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Não era dor. Não era medo. Era lembrança. Uma lembrança que ainda não tinha forma, mas que pulsava dentro do seu espírito como uma verdade prestes a nascer. Foi então que ela começou a perceber algo ainda mais profundo. Ela não sentia falta do próprio corpo. Não sentia falta do peso. Não sentia falta do cansaço. Não sentia falta da dor. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse inteira. Inteira de verdade. Uma paz começou a envolver sua consciência, não como algo que vinha de fora, mas como algo que sempre esteve dentro dela, esperando para ser reconhecido. Era uma paz antiga. Familiar. E, ao mesmo tempo, esquecida. Uma parte dela queria entender. Outra parte, já sabia. Porque, no fundo, Marcela sempre sentiu que não pertencia completamente ao mundo que conhecia. Sempre houve uma sensação silenciosa de que sua existência tinha um significado maior. Sempre houve perguntas que ninguém conseguia responder. Sempre houve uma saudade sem rosto, uma saudade de algo que ela nunca conseguiu explicar. E agora, ela começava a entender o porquê. Nada havia sido por acaso. Nenhuma dor havia sido inútil. Nenhuma lágrima havia sido esquecida. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito jamais está inativo. Mesmo durante o repouso do corpo, ele continua sua jornada. Marcela não havia chegado ali por acidente. Ela havia sido conduzida. Preparada.
amparada, mesmo quando acreditava estar sozinha. A presença ao seu redor permanecia ali, silenciosa, paciente, amorosa. Não havia pressa. Não havia cobrança. Apenas espera. Como se aquele momento já estivesse escrito muito antes dela nascer. Como se aquela verdade tivesse sido guardada, até que ela estivesse pronta para lembrá-la. E, naquele instante, algo dentro dela começou a despertar. Uma memória além da mente. Uma certeza além da lógica. Uma verdade além da vida. Marcela não havia simplesmente acordado em um novo lugar. Ela havia acordado para quem realmente era. E, pela primeira vez, ela estava prestes a descobrir que sua vida na Terra não tinha sido o fim da sua história. Tinha sido apenas o começo da sua missão. Na Terra, ninguém jamais teria imaginado que a história de Marcela era diferente. Aos olhos do mundo, ela era apenas mais uma entre milhões de pessoas que acordam cedo, enfrentam seus dias em silêncio e carregam dentro de si batalhas que ninguém vê. Ela tinha 38 anos, morava em uma pequena casa simples, daquelas que guardam mais memórias do que móveis, mais sentimentos do que objetos. As paredes já haviam testemunhado seus choros silenciosos, suas orações sussurradas durante a madrugada e seus raros momentos de esperança, quando acreditava que algo bom ainda estava por vir. Todas as manhãs começavam da mesma forma. O despertador tocava com um som discreto, e ela abria os olhos com aquela sensação estranha de quem já acorda cansada. Não era apenas o cansaço do corpo, era o cansaço da alma. Ela se levantava devagar, caminhava até a cozinha e preparava seu café em silêncio. O som do líquido preenchendo a xícara era, muitas vezes, o único som que existia naquele momento. Não havia pressa. Não havia expectativa. Apenas continuidade. Mas existia algo que fazia parte daquele ritual, algo que ela nunca contou a ninguém. Depois de preparar o café, Marcela sempre caminhava até a janela. E ficava ali. Em silêncio. Observando o céu. Às vezes, o céu estava claro. Às vezes, cinzento. Às vezes, chovia. Mas isso não importava. O que importava era a sensação que nascia dentro dela naquele instante. Era um sentimento difícil de explicar, impossível de traduzir em palavras humanas. Era uma mistura de saudade e esperança. De vazio e pertencimento. Como se uma parte dela estivesse ali, mas outra parte estivesse em algum lugar distante, esperando por ela. Ela não sabia de onde vinha aquela sensação. Nunca soube. Mas ela sentia. Desde criança, Marcela carregava algo diferente. Não era algo que pudesse ser visto. Não era algo que pudesse ser provado. Era algo que apenas existia. Uma sensibilidade profunda, silenciosa e constante. Ela sentia emoções com intensidade. Sentia o peso dos ambientes. Sentia a energia das pessoas, mesmo quando elas não diziam uma única palavra. Quando entrava em certos lugares, sentia paz sem motivo. Em outros, sentia uma angústia inexplicável, como se seu espírito reconhecesse algo que sua mente não compreendia. Muitas vezes, ainda criança, ela perguntava coisas que ninguém sabia responder. Falava sobre sonhos que pareciam lembranças. Descrevia lugares que nunca havia visitado. E, com o passar dos anos, aprendeu a guardar tudo isso dentro de si. Porque o mundo não entende aquilo que não pode ver. E, aos poucos, ela começou a duvidar de si mesma. Mas os sonhos continuavam. Sonhos intensos. Vivos. Reais demais para serem apenas sonhos. Em alguns, ela caminhava por lugares feitos de luz. Em outros, conversava com pessoas que nunca havia visto, mas que, estranhamente, pareciam familiares. E, ao acordar, quase sempre havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas que ela não sabia explicar. Lágrimas que não vinham da tristeza, vinham da saudade. Saudade de quê?
Ela não sabia. E talvez, no fundo, tivesse medo de descobrir. A vida, porém, não havia sido gentil com Marcela. Ainda jovem, ela enfrentou a dor que mudaria tudo dentro dela. A perda de sua mãe. Não houve tempo para despedidas longas. Não houve tempo para preparação. Houve apenas o silêncio que fica quando alguém parte, e leva consigo uma parte de quem fica. Naquele dia, Marcela sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era apenas o coração. Era sua sensação de segurança. Sua sensação de pertencimento. Sua sensação de lar. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela continuou vivendo. Continuou sorrindo quando precisava sorrir. Continuou dizendo que estava bem, mesmo quando não estava. Continuou existindo, como o mundo espera que todos existam. Mas, dentro dela, havia perguntas que nunca foram respondidas. Por que as pessoas partem? Para onde elas vão? E, principalmente, porque ela sentia que aquela despedida não era definitiva. Às vezes, à noite, quando tudo estava em silêncio, Marcela sentia uma presença suave ao seu redor. Não era algo que causava medo. Era algo que trazia conforto. Como se alguém estivesse ali, cuidando dela. Observando. Amparando. E, nesses momentos, uma paz inexplicável tomava conta do seu coração. Mas, quando o dia amanhecia, a dúvida voltava. Seria apenas sua imaginação? Ou seria algo mais? Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às incertezas, Marcela nunca perdeu completamente sua fé. Não uma fé baseada em certezas, mas uma fé baseada em sentimento. Ela não precisava ver para acreditar. Algo dentro dela sempre soube que a vida não terminava aqui. Que existia algo além. Algo maior. Algo eterno. Em muitos momentos, ela conversava com Deus em silêncio. Não com palavras decoradas. Não com orações prontas. Mas com a sinceridade de quem busca respostas. Deus, por que estou aqui? Qual é o sentido de tudo isso? E, mesmo quando o céu permanecia em silêncio, algo dentro dela continuava acreditando. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não impõe provas acima das forças daquele que as pede. Talvez, em algum lugar além da sua memória, ela tivesse escolhido aquela vida. Talvez, em algum lugar além da sua consciência, ela soubesse o porquê. Mas, como todos os espíritos encarnados, ela havia esquecido. Esquecido quem era. Esquecido de onde veio. Esquecido para onde voltaria. Ainda assim, sua alma lembrava, mesmo que sua mente não lembrasse. E era isso que a mantinha de pé. Era isso que a fazia continuar, mesmo quando tudo parecia vazio. Porque, no fundo, Marcela sempre sentiu que sua vida não era comum. Que sua dor não era em vão. Que sua existência não era um acidente. Mas ela ainda não sabia o quanto essa verdade era real. Ainda não sabia que cada lágrima que derramou havia sido vista. Que cada oração silenciosa havia sido ouvida. Que cada momento de solidão nunca foi realmente solitário. Porque, enquanto ela acreditava estar caminhando sozinha, algo a acompanhava. Algo a guiava. Algo a preparava. Preparava para o momento em que o véu seria retirado. Preparava para o momento em que ela finalmente lembraria. E esse momento estava mais próximo do que ela jamais imaginou. Mas antes que essa revelação acontecesse, algo ainda precisava ocorrer. Algo que mudaria tudo. Algo que responderia perguntas que ela carregou por toda a vida. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo momento desta história. Mas antes de continuarmos, se você já sentiu que não pertence completamente a este mundo, se você já teve sonhos que pareciam mais do que sonhos, ou se algo dentro de você sente que existe um propósito maior esperando para ser revelado, então este canal é para você. Se inscreva agora,
porque a próxima parte dessa história vai revelar o que acontece quando um espírito finalmente desperta, e descobre que nunca esteve sozinho. No início, Marcela pensou que fosse apenas cansaço. Nada além disso. Talvez o excesso de responsabilidades. Talvez as noites mal dormidas. Talvez o peso natural de uma vida que nunca havia sido fácil. Ela continuou sua rotina como sempre fazia, levantando-se cedo, preparando seu café, olhando pela janela e respirando fundo antes de enfrentar mais um dia. Mas algo dentro dela estava diferente. Não era o corpo que estava cansado, era algo mais profundo. Algo invisível. Algo que não podia ser explicado com palavras simples. Era como se sua alma estivesse cansada de permanecer onde estava. Nos primeiros dias, foi apenas uma sensação sutil. Uma perda de entusiasmo pelas pequenas coisas. O café já não tinha o mesmo sabor. O sol já não aquecia da mesma forma. As conversas pareciam distantes, vazias, como se ela estivesse presente apenas pela metade. Ela sorria quando precisava sorrir, respondia quando alguém falava com ela, mas por dentro, havia uma distância crescente entre quem ela era e o mundo ao seu redor. Ela começou a sentir como se estivesse se apagando lentamente. Não era tristeza. Não era depressão. Era algo diferente. Era como uma chama que, depois de queimar por muito tempo, começava a enfraquecer, não por falta de força, mas porque sabia que sua missão naquele lugar estava chegando ao fim. Marcela não contou isso a ninguém. Porque como explicar algo que nem ela mesma compreendia? Como dizer que se sentia desconectada do próprio mundo, sem parecer perdida? Mas, no silêncio da sua própria consciência, ela sabia que algo estava acontecendo. E foi então que os sonhos começaram a mudar. Antes, seus sonhos eram fragmentos confusos, imagens sem sentido que desapareciam ao amanhecer. Mas agora, eles eram diferentes. Eram claros. Intensos. Reais demais para serem apenas sonhos. Na primeira vez, ela se viu caminhando por um lugar que não existia na Terra. O chão parecia feito de uma matéria suave, que emitia uma luz própria. O céu não era azul, nem escuro, era uma mistura de cores que não podiam ser descritas. Havia uma paz naquele lugar que não se parecia com nada que ela já havia sentido. E ela não estava sozinha. Havia pessoas. Pessoas vestidas com roupas claras, caminhando em silêncio, com expressões serenas. Algumas sorriam ao passar por ela, como se a reconhecessem. Como se já a conhecessem há muito tempo. Marcela queria perguntar onde estava. Queria entender o que aquilo significava. Mas, antes que pudesse dizer qualquer palavra, ela percebeu uma presença ao seu lado. Era um homem. Ela não sabia como explicar, mas ele parecia familiar. Seu rosto transmitia serenidade. Seus olhos carregavam uma sabedoria silenciosa, como se ele conhecesse verdades que ela havia esquecido. Ele não disse nada. Não fez nenhum gesto. Apenas permaneceu ali, ao lado dela. E, estranhamente, isso era suficiente. Porque, na presença dele, Marcela sentia algo que não sentia há muito tempo. Sentia paz. Quando acordou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela não estava assustada. Estava, com saudade. Mas saudade de quê? Ela nunca havia estado naquele lugar. Ou, será que havia? Os sonhos continuaram. Noites seguidas. Sempre o mesmo lugar. Sempre a mesma sensação. Sempre a mesma presença. E, a cada vez que acordava, a sensação de pertencer àquele lugar aumentava, enquanto a sensação de pertencer à terra diminuía. Durante o dia, ela começou a perceber coisas que antes não percebia. Pequenos arrepios sem motivo. Sensações repentinas de calor no peito. Momentos em que sentia que alguém estava por perto, mesmo estando completamente sozinha. Não era medo.
Era reconhecimento. Era como se uma parte dela estivesse começando a despertar. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito encarnado vive simultaneamente duas existências, a do corpo e a da alma. Sem perceber, Marcela estava começando a se lembrar. Mas lembrar ainda era doloroso. Porque, quanto mais ela sentia aquela conexão com algo além da terra, mais distante se sentia da vida que sempre conheceu. As coisas que antes pareciam importantes começaram a perder o sentido. As preocupações diárias pareciam pequenas demais. Os medos que antes a dominavam já não tinham o mesmo poder. Era como se sua alma soubesse que algo maior estava próximo. Muito próximo. E, ao mesmo tempo, uma saudade inexplicável começou a crescer dentro dela. Uma saudade de casa. Mas não da casa onde morava. Era uma saudade de um lugar que ela não conseguia lembrar, mas que, de alguma forma, sabia que existia. Algumas noites, ela acordava de repente, com o coração acelerado, como se tivesse sido chamada. Mas chamada por quem? E por quê? Ela começou a sentir uma paz estranha ao pensar na ideia de partir. Não partir por tristeza. Mas partir como quem retorna. Como quem volta para um lugar onde sempre pertenceu. E, mesmo sem entender completamente, ela deixou de resistir. Algo dentro dela confiava. Confiava no invisível. Confiava no desconhecido. Confiava no que estava por vir. Até que, numa noite silenciosa, tudo aconteceu. Marcela se deitou como em qualquer outra noite. O mundo lá fora continuava o mesmo. Os sons distantes da cidade. O vento leve tocando a janela. A escuridão preenchendo o quarto. Ela fechou os olhos. E, pela primeira vez, não sentiu preocupação com o amanhã. Sentiu apenas paz. Uma paz profunda. Completa. Seu corpo relaxou. Sua respiração desacelerou. E, naquele instante, algo dentro dela se libertou. Não houve dor. Não houve sofrimento. Não houve medo. Seu coração simplesmente parou. Mas Marcela não desapareceu. Porque, naquele exato momento em que seu coração silenciou, sua consciência despertou. Ela não sabia ainda. Mas aquele não era o fim. Era o início. O início do momento mais importante de toda a sua existência. O momento em que ela abriria os olhos, e descobriria a verdade que sua alma sempre soube. Uma verdade que mudaria tudo. Uma verdade que provaria que a vida nunca termina. E que a morte é apenas uma porta. Marcela abriu os olhos lentamente, como alguém que desperta de um sono profundo demais para ser apenas descanso. Por um instante, ela não se moveu. Não respirou. Não pensou. Apenas sentiu. Havia algo diferente, algo impossível de explicar com palavras humanas. O primeiro pensamento que surgiu não foi de medo, nem de confusão. Foi de paz. Uma paz que não vinha de fora, mas que parecia nascer dentro dela, como se sua própria essência estivesse finalmente em harmonia consigo mesma. Ela percebeu que estava deitada, mas não sentia o peso de um corpo físico pressionando o chão. Não havia desconforto. Não havia tensão nos músculos. Não havia aquela sensação familiar de limitação. Era como se algo tivesse sido retirado dela, algo que ela carregou por toda a vida sem perceber o quanto pesava. Seus olhos começaram a observar o ambiente ao redor. Tudo parecia feito de luz. Não uma luz comum, como a do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz viva. Suave. Acolhedora. Uma luz que não cegava, não feria, não criava sombras. Era como se aquela luminosidade fosse parte do próprio espaço, parte do próprio ar, parte da própria existência. O ambiente transmitia uma serenidade absoluta. Não havia ruídos. Não havia caos.
Não havia pressa. Era um silêncio que não causava solidão, mas pertencimento. Marcela tentou se levantar, e foi então que percebeu algo ainda mais impressionante. Seu corpo respondeu imediatamente, sem esforço, sem dor, sem resistência. Ela se moveu com leveza, como se fosse feita de algo além da matéria que conhecia. Olhou para suas próprias mãos, movendo os dedos devagar, observando cada detalhe. Tudo estava ali. Ela estava ali. Mas, ao mesmo tempo, não era como antes. Ela estava livre. Foi então que ela sentiu aquela presença. Antes mesmo de vê-lo, ela soube que ele estava ali. Seu coração reagiu primeiro, como se reconhecesse algo que sua mente ainda não havia processado. Uma emoção profunda começou a crescer dentro dela, uma mistura de surpresa, alívio e uma estranha familiaridade. Ela virou o olhar lentamente. E o viu. Era o homem dos seus sonhos. Não como uma lembrança. Não como uma imagem distante. Ele estava ali. Real, presente. Vivo. Ele estava em pé, a poucos passos dela, observando-a com um sorriso sereno, um sorriso que transmitia uma paz impossível de encontrar no mundo material. Seus olhos carregavam uma profundidade que parecia atravessar o tempo, como se ele a conhecesse muito antes daquela vida. Não havia julgamento em seu olhar. Não havia cobrança. Apenas amor. Um amor puro. Um amor verdadeiro. Um amor eterno. Marcela, eu esperei por você. A voz dele envolveu sua consciência como um abraço invisível. Não era apenas um som. Era uma vibração que tocava diretamente sua alma. Ao ouvir aquelas palavras, algo dentro dela se quebrou, ou talvez, algo dentro dela finalmente tivesse sido restaurado. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de reconhecimento. Onde eu estou? Ela perguntou, sua voz trêmula, carregada de emoção. Ele se aproximou um pouco mais, e sua presença trouxe ainda mais paz. Você está em uma colônia espiritual. As palavras ecoaram dentro dela com uma força impossível de ignorar. Uma colônia espiritual. Seu coração acelerou. Sua mente tentou encontrar explicações, tentou organizar pensamentos, tentou entender o impossível. Mas, ao mesmo tempo, sua alma já sabia. Já reconhecia. Já aceitava. Tudo ali parecia impossível, e, ainda assim, profundamente familiar. Era como retornar a um lugar esquecido. Como reencontrar uma parte de si mesma que esteve ausente por muito tempo. Ela respirou fundo, ou pelo menos tentou imitar o gesto que costumava fazer quando ainda estava no corpo físico. E então fez a pergunta que sua consciência precisava fazer. Eu morri? Ele sorriu. Não um sorriso de tristeza, mas um sorriso de ternura. Um sorriso de verdade. Ninguém morre, Marcela. Ele fez uma breve pausa, permitindo que suas palavras fossem sentidas, não apenas ouvidas. A vida apenas continua. Naquele instante, algo dentro dela começou a despertar. Não como um pensamento, mas como uma lembrança. Como está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, a alma não morre. Apenas retorna ao mundo espiritual de onde veio. Ao ouvir aquela verdade, Marcela sentiu uma onda de emoções atravessar sua essência. Fragmentos começaram a surgir dentro dela. Sensações esquecidas. Impressões antigas. Como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Ela começou a perceber que sempre soube. Sempre sentiu. Durante toda sua vida na Terra, houve sinais. Houve momentos em que sua alma tentou lembrar. Os sonhos. As sensações. A saudade sem nome. A sensação de não pertencer completamente ao mundo físico. Tudo fazia sentido agora.
Ela não havia deixado de existir. Ela havia retornado. O medo que muitos carregam sobre a morte não existia ali. Porque não havia fim. Havia continuidade. Havia consciência. Havia vida. Ela olhou novamente para aquele homem. Quem é você? Perguntou, com a voz ainda embargada pela emoção. Ele a observou com carinho. Eu estive com você, durante toda a sua jornada. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Uma memória distante tentou emergir. Uma sensação de proteção. De cuidado. De presença. Como se, mesmo nos momentos em que ela acreditava estar completamente sozinha, nunca esteve. Ela sentiu seu coração espiritual se expandir. E, naquele instante, compreendeu uma verdade que mudaria tudo. Ela nunca foi abandonada. Nunca foi esquecida. Nunca esteve sozinha. Sua vida na Terra havia sido apenas uma parte de algo muito maior. Mas ainda havia mais. Muito mais. Porque aquele reencontro não era o fim da sua jornada. Era o começo de uma revelação. Uma revelação que mostraria por que ela viveu tudo o que viveu. Porque sofreu. Porque chorou. Porque resistiu. E, principalmente, qual era sua verdadeira missão. Mas antes que essa verdade fosse completamente revelada, ela precisaria estar pronta para aceitar algo que mudaria sua própria compreensão sobre sua existência. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo momento desta história. Porque o que o mentor espiritual revelou a Marcela é algo que pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Mas antes de continuarmos, se essa história está tocando sua alma, se algo dentro de você sente essa verdade, e se você deseja compreender os mistérios do mundo espiritual e o propósito da nossa existência, se inscreva agora neste canal. Porque a próxima parte vai revelar o que acontece quando um espírito descobre sua verdadeira missão, e porque nenhum de nós está aqui por acaso. O mentor caminhou ao lado dela, e, a cada passo, Marcela sentia como se estivesse atravessando não apenas um lugar, mas uma nova compreensão sobre si mesma. O chão sob seus pés parecia responder à sua presença com suavidade, como se reconhecesse sua essência. Ao redor, jardins luminosos se estendiam até onde sua percepção conseguia alcançar. As cores não eram como as da terra. Eram mais vivas, mais profundas, mais reais. Cada flor parecia emitir uma vibração própria, e o ar carregava uma serenidade que não podia ser comparada a nada que ela já havia experimentado antes. Havia outras pessoas ali. Algumas caminhavam em silêncio, outras conversavam suavemente, e todas carregavam em seus rostos uma expressão de paz verdadeira. Não havia ansiedade. Não havia pressa. Não havia sofrimento. Era como se cada espírito ali tivesse finalmente encontrado algo que passou uma vida inteira procurando. Marcela observava tudo em silêncio, tentando compreender o que seus olhos viam e o que sua alma começava a lembrar. Ela sentia uma familiaridade estranha, como se aquele lugar não fosse novo, apenas esquecido. Por que eu estou aqui? Ela perguntou, finalmente, quebrando o silêncio que crescia dentro dela. Sua voz carregava emoção, mas não medo. O mentor olhou para ela com doçura, e havia em seus olhos uma ternura que parecia atravessar o tempo. Porque você cumpriu uma etapa importante. As palavras dele foram suaves, mas carregadas de significado. Marcela franziu levemente a testa, confusa. Eu não entendo, minha vida foi tão comum. Ela pensou em sua casa simples. Em suas manhãs silenciosas. Em suas dores escondidas. Em suas perguntas sem resposta. Em todos os momentos em que sentiu que sua existência não tinha um impacto real no mundo. O mentor parou de caminhar. E olhou profundamente em seus olhos. Não, Marcela. A forma como ele disse seu nome fez algo dentro dela estremecer. Sua vida nunca foi comum. Ele fez uma pausa,
permitindo que ela sentisse a verdade antes de compreendê-la. Sua vida foi uma missão. Naquele instante, algo dentro dela se moveu. Uma emoção profunda, impossível de controlar. Uma missão? Ela sussurrou, como se tivesse medo de acreditar. Ele a sentiu suavemente. Você nasceu para aprender, e para amar. As palavras ecoaram dentro dela como uma lembrança distante. Cada dor que você enfrentou fortaleceu sua alma, ele continuou. Imagens começaram a surgir em sua mente. Momentos que ela havia esquecido. Lágrimas que ela acreditava terem sido inúteis. Noites em que se sentiu completamente sozinha. Cada lágrima purificou seu espírito. Ela sentiu suas mãos tremerem. Porque, pela primeira vez, sua dor não parecia vazia. Sua dor tinha significado. Sua dor tinha propósito. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, as provas da vida são meios de progresso para o espírito. Marcela sentiu aquelas palavras atravessarem sua consciência como uma chave abrindo uma porta esquecida. E então, o mentor revelou algo que mudou tudo. Você não veio à Terra por acaso. Ela sentiu o tempo parar. Seu coração espiritual se apertou. Você se ofereceu. O choque percorreu toda a sua essência. Eu me ofereci? Ela perguntou, incapaz de esconder a emoção. Ele a sentiu novamente, com serenidade. Antes de nascer, você compreendeu o que precisava aprender. Imagens começaram a surgir em sua mente. Fragmentos. Sensações. Um lugar de luz. Outros espíritos ao seu redor. E ela, escolhendo. Escolhendo descer à terra. Escolhendo enfrentar desafios. Escolhendo esquecer, para poder aprender. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Então, nada foi injusto? Ela perguntou, com a voz embargada. Nada foi em vão, ele respondeu com firmeza e amor. Naquele instante, toda a revolta silenciosa que ela carregou durante a vida começou a desaparecer. Todas as perguntas que ela fez nas madrugadas. Todas as vezes que perguntou a Deus por quê. Agora, ela sabia. Não havia sido punição. Havia sido crescimento. Não havia sido abandono. Havia sido preparação. Ela não havia sido vítima da vida. Ela havia sido autora da própria jornada. E, naquele momento, ela compreendeu uma das maiores verdades da existência. A vida na Terra não é o começo. Nem o fim. É apenas um capítulo. Mas então, quando Marcela acreditou que finalmente compreendia tudo, o mentor disse algo que mudou completamente sua percepção. Ele segurou suavemente suas mãos. O toque dele não era físico, mas era real. Era como uma transferência de energia, de amor, de verdade. Sua missão ainda não terminou. Marcela sentiu uma onda de surpresa. O que isso significa? Ela perguntou, o coração acelerado novamente. Ele a olhou com uma expressão ainda mais profunda. Você voltará. O silêncio entre eles se tornou intenso. Voltarei, para a Terra? Ela perguntou, quase sem voz. Sim. Uma mistura de emoções tomou conta dela. Mas havia algo diferente dessa vez. Não havia medo. Havia propósito. Mas não como antes, ele continuou. Você voltará com consciência. As palavras vibraram dentro dela como um chamado. Voltará para ajudar outras almas. Ela sentiu algo despertar dentro de si. Uma força. Uma clareza. Uma lembrança. Voltará para cumprir sua verdadeira missão. Marcela não era mais a mesma. Algo dentro dela havia mudado. Ela não era mais apenas uma mulher que viveu uma vida comum. Ela era um espírito que havia aceitado uma missão.
E agora, estava sendo chamada para algo ainda maior. Mas o que exatamente ela faria? Como seria esse retorno? E por que ela havia sido escolhida para essa nova etapa? Essas respostas ainda seriam reveladas. E o que o mentor mostrou a ela em seguida, transformaria sua compreensão sobre o amor, sobre a vida e sobre o verdadeiro propósito da existência para sempre. Porque Marcela estava prestes a descobrir que alguns espíritos não retornam apenas para viver. Retornam para iluminar o caminho de outros. Marcela permaneceu em silêncio, sentindo uma paz que não se parecia com nada que já havia experimentado em toda a sua jornada. Não era apenas ausência de dor. Não era apenas alívio. Era algo mais profundo. Era como se todas as peças da sua existência finalmente tivessem encontrado o lugar certo. Como se cada lágrima que um dia derramou, cada noite em que se sentiu sozinha, cada pergunta que lançou ao céu sem resposta, agora tivesse sido respondida, não com palavras, mas com compreensão. Ela olhou ao redor novamente, observando aquele lugar que agora reconhecia não apenas como um destino, mas como sua verdadeira origem. Tudo ali vibrava com harmonia. Tudo ali transmitia pertencimento. E, pela primeira vez, ela não sentia o peso da dúvida. Não sentia o vazio que a acompanhou por tantos anos na Terra. Não sentia o medo que tantas vezes tentou esconder dentro de si. Ela sentia sentido. Toda a sua vida começou a passar diante de sua consciência, não como um julgamento, mas como uma revelação. Ela viu sua infância, suas perdas, seus medos silenciosos. Viu os momentos em que acreditou que não era forte o suficiente. Viu as vezes em que chorou sozinha, perguntando a Deus por que precisava sentir tanta dor. Mas agora, vendo tudo daquele lugar, com aquela nova percepção, nada parecia injusto. Tudo parecia necessário. Cada dificuldade havia moldado sua alma. Cada decepção havia fortalecido sua capacidade de amar. Cada momento de solidão havia ensinado algo que nenhuma alegria poderia ensinar. Ela compreendeu que nunca havia sido abandonada. Nunca havia sido esquecida. Nunca havia sido invisível. Seu mentor, ainda ao seu lado, observava sua emoção em silêncio, respeitando o tempo da sua compreensão. Ele não precisava dizer nada. Porque a verdade já estava viva dentro dela. Eu consigo ver agora, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo suavemente pelo seu rosto. Ele sorriu com ternura. O que você vê? Ela respirou fundo, sentindo a grandeza daquela revelação. Eu vejo que nada foi em vão. Sua voz carregava uma emoção profunda, uma emoção que não vinha da tristeza, mas da libertação. Eu passei tanto tempo achando que minha vida não tinha sentido, que minha dor era apenas dor, mas agora eu entendo, tudo tinha um propósito. O mentor assentiu. A vida na Terra é uma escola, Marcela. Uma escola para o espírito. As palavras dele ecoaram dentro dela com uma clareza absoluta. Sim. Uma escola. Não um castigo. Não uma prisão. Mas um lugar de aprendizado. Ela compreendeu que o sofrimento não havia sido seu inimigo. Havia sido seu professor. Havia sido um instrumento que despertou dentro dela forças que ela não sabia que possuía. Ela lembrou das vezes em que escolheu continuar, mesmo quando queria desistir. Lembrou das vezes em que escolheu amar, mesmo depois de ter sido ferida. Lembrou das vezes em que escolheu acreditar, mesmo quando não tinha provas. E, naquele momento, ela percebeu que esses haviam sido seus maiores triunfos. Não os momentos de alegria, mas os momentos em que escolheu a luz, mesmo cercada pela escuridão. Seu mentor então disse, com uma voz suave, mas firme: Você nunca esteve sozinha. Marcela fechou os olhos, sentindo aquelas palavras atravessarem sua essência. Nós sempre estivemos ao seu lado. Ela sentiu uma onda de emoção tão intensa que não conseguiu conter as lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por compreender. Gratidão por existir. Gratidão por perceber que sua vida, com todas as suas imperfeições, havia sido exatamente como precisava ser. Ela percebeu que, mesmo nos momentos mais escuros, quando acreditava que ninguém a via, ela havia sido amparada. Mesmo quando acreditava que suas orações se perdiam no vazio, elas haviam sido ouvidas. Mesmo quando acreditava que não era forte, ela havia sido guiada. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Naquele instante, Marcela compreendeu o verdadeiro significado dessas palavras. Caridade não era apenas ajudar os outros. Era amar. Era compreender. Era perdoar. Era continuar acreditando, mesmo depois da dor. Era escolher a luz, mesmo quando tudo parecia escuro. Ela compreendeu que sua missão nunca foi sobre fazer algo grandioso aos olhos do mundo. Sua missão foi sobre quem ela se tornou. Sobre o amor que cultivou. Sobre a luz que manteve acesa dentro de si, mesmo quando ninguém via. E agora, com essa consciência, ela não sentia mais medo. Não sentia mais incerteza. Sentia apenas paz. Uma paz profunda, absoluta, eterna. Uma paz que nasce quando o espírito finalmente se lembra de quem realmente é. Ela olhou novamente para seu mentor. Eu estou pronta, ela disse, com uma serenidade que nunca havia sentido antes. Ele sorriu. Porque sabia que aquela era a maior transformação que um espírito pode viver. Não a morte do corpo, mas o despertar da consciência. Marcela agora sabia que sua existência nunca foi limitada a uma única vida. Que sua jornada era muito maior do que qualquer sofrimento passageiro. Que sua essência era eterna. E, naquele momento, ela não sentia o desejo de voltar atrás. Não sentia arrependimento. Sentia gratidão. Porque compreendia que cada passo, cada queda, cada recomeço, havia conduzido exatamente até ali. E essa verdade não era apenas dela. Era de todos. Talvez, assim como Marcela, você também já tenha sentido que sua vida carrega algo maior. Talvez você também já tenha vivido momentos em que tudo parecia sem sentido. Talvez você também já tenha perguntado, em silêncio, qual é o propósito da sua existência. E a verdade é que nenhuma dor é em vão. Nenhuma lágrima é invisível. Nenhuma vida é sem propósito. Cada espírito que está na Terra está em uma jornada de crescimento. Cada dificuldade é uma oportunidade. Cada desafio é um convite para o despertar. A vida não termina. Ela continua. Ela se transforma. Ela evolui. E você nunca está sozinho. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e sua resposta é muito importante. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que existe algo maior te guiando, mesmo quando tudo parecia perdido? Escreva aqui nos comentários. Sua experiência pode tocar e ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E me diga também, de qual cidade você está assistindo essa história? É uma alegria saber até onde essas mensagens estão chegando e como elas estão conectando almas em diferentes lugares. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessas palavras neste momento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque aqui, você vai encontrar histórias que não apenas emocionam, mas despertam. Histórias que lembram aquilo que sua alma sempre soube. Que você tem um propósito. Que sua vida tem um sentido. E que sua jornada não termina aqui.